E conta com mais de 20 especialidades médicas e odontológicas. O ponto da consulta é o ponto certo para quem busca um bom atendimento sem pagar mais por isso. Agora você pode. Cuide da sua saúde e consulte-se com médicos especializados com valores super acessíveis. Agende já a sua consulta. 3610-2525 ou pelo WhatsApp 99769-7575. Ponto da consulta. Saúde ao seu alcance. Médico responsável Dr. Renan Rocha Memória. CRM 151776. Olha, a CIRP reúne empresários e também o secretário de Obras Públicas para falar a respeito das obras de mobilidade do PAC. Eu converso agora com o secretário de Obras Públicas, o Pedro Luiz Pegoraro. Fala para a gente um pouco mais sobre toda essa reunião que vocês fazem aqui. Hoje é a primeira e vai ter mais uma. Nós estamos trazendo para a comunidade aqui da Avenida Dom Pedro todo o conhecimento do projeto que vai ser executado, para que eles tenham uma noção geral de tudo aquilo que vai acontecer, aonde as coisas vão impactar, qual é o cronograma de trabalho e como a empresa vai proceder o desenrolar dessa obra, né, que é uma obra que vai trazer um benefício muito grande para a comunidade, vai refazer totalmente a avenida, vai dar uma dinâmica muito moderna para a Avenida Dom Pedro, né, e isso facilita o deslocamento das pessoas, facilita a vida de todos aqueles que gravitam em torno das avenidas Dom Pedro. E que não é só a Dom Pedro que essa obra vai atingir. Ela começa na Avenida Fábio Barreto, na ponte ali com a Rua Lagoas, e vem pela Fábio Barreto, pela Silveira Martins, Capitão Salomão, a Avenida Dom Pedro como um todo, e depois entra também na Galvão César, indo até a Otávio Golfeto, onde tem o terminal de ônibus. Tem uma obra muito mais ampla do que apenas o trecho da Avenida Dom Pedro. A Avenida Dom Pedro está inserida dentro desse corredor, que vai ligar o terminal de ônibus da Otávio Golfeto com a área central da cidade, facilitando esse acesso, diminuindo o tempo das pessoas dentro do coletivo. Esse grupo do Ipiranga já se reuniu várias vezes, né? E para a gente obter todos os detalhes dessa obra. E hoje, como já está quase para iniciar a obra, a gente está descobrindo aí, sabendo os detalhes do tempo de execução, para minimizar o prejuízo para os comerciantes. Nós somos a favor de melhorias. Desde as primeiras reuniões, a gente entende que mobilidade diz respeito a opções de trânsito. Com essas opções, começa assim a melhorar. Então haverá uma troca de asfalto, sinalização. E a nossa briga também inicial, nossa luta sempre foi manter a área azul, pelo menos no horário comercial, dando liberdade para o trânsito, para os ônibus, para o fluxo maior pela manhã e à tarde. Você conferiu Tati News. Tati News. De volta a qualquer momento, aqui na Tati. Acompanhe aqui pelo Grupo Tati de Comunicação os principais jogos da temporada que agitam o país. Acompanhe a partir das 2h30 da tarde a estreia do Comercial na Série A3 do Campeonato Paulista 2020, Rio Preto e Comercial. Ao vivo pela TV Tati. No Multifutebol Tati. Oferecimento Sonhamos Mais, construímos mais. Residencial Alto do Vale, casas prontas para morar. Mais um lançamento, Pereira Alvim. E Tenda Atacado. Bom negócio é aqui. Boa tarde. A programação que você gosta de ouvir está aqui. Tati FM 91.3. Boa tarde. Você está na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. ZYD 988, classe especial 91,3 pela Tati FM. E ZYK 643, rádio 79 AM, onda média 590 kHz. Ribeirão Preto, São Paulo. Agora no Grupo Tati de Comunicação, programa Metamorfose, na Tati FM e TV Tati.
Boa tarde, 16 horas e 26 minutos. Sextou, Elô chegou, é isso aí. Adoro. Está começando agora pela rádio e pela TV o Metamorfose, que é o programa do Clube da Borboleta. E você está ouvindo a gente aí pela 91,3 FM, assistindo pelo canal 20 da NET e canal 32 da TV aberta. Eu sou a Heloísa Pedrosa, vou ficar com vocês até às 17h10 e por aqui, né, e ainda pegar carona com você que está ouvindo a gente no carro através do seu rádio. Bom, nós também somos web, você que ainda não tinha percebido essa diferença, corre que a gente também tá com o canal, tanto no YouTube do Grupo Tati, como o Facebook, que são as fanpages do Grupo Tati de Comunicação e o do Clube da Borboleta. Quando a gente falou que é web, o que você já pode fazer? Corre, porque tem o chat e hoje tem, não é, pessoal? Hoje tem um par de convites para o Cinemark e para você participar, para concorrer desse sorteio, você correndo aqui na nossa fanpage, você compartilha a nossa live. Quanto mais compartilhamentos, mais chances e você vai poder aí concorrer a um par de convites para o Cinemark. Comigo hoje aqui no estúdio, o bate-papo que já que janeiro é aquele primeirão mês, né, de um ano que se inicia, nada melhor do que a gente brincar um pouco com essas questões que todos nós amamos, que são as previsões para 2020. E hoje eu trago duas pessoas que vão me ajudar muito nesse bate-papo. Uma delas que é uma curiosa, uma querida, que veio para nos prestigiar e ajudar com esse bate-papo gostoso, nossa queridona Andréa Canácia, do Clube da Borboleta. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Nossa, boa esse cabelo tarde, tá lindo, para quem pode ver. É, o Olha cabelo lá. tá pintado aqui, resolvi... Bom, começamos 2020, né, Lu? Eu falei, bom, Olha eu lá. quero mudar de alguma forma. E foi a maneira que as meninas acharam para eu não radicalizar, foi pintar dessa forma. Não então, radicalizou? Ia ser uma coisa pior, assim, né? Ou melhor, não sei que sentido da palavra, né? Obrigado pelo convite, viu, Elô? É um prazer estar aqui. E a Borbo Beauty, como sempre, né, inspirando mulheres. Para quem não está conseguindo assistir a gente ao vivo, nem pela TV hoje, nesse momento, depois corre nas redes sociais, também da Andréa Canácia, aqui com a Heloísa Pedrosa, que você vai ver a imagem linda do cabelo que ela tá hoje. Borbo Beauty, vocês vão surpreendendo a gente. E é aí que tá quem fica responsável, afinal de contas, de pegar pelo rabo o conceito das previsões. Bom, eu chamei dessa vez um tema que me interessa muito, porque também gosto, já que ferramentas de autoconhecimento. Para mim, que sou coach suspeita, né? Eu não podia perder a oportunidade. Quem está comigo aqui hoje falando sobre astrologia? Ele, Francisco Natter. Seja bem-vindo, meu querido. Eu que agradeço, Elô. Sempre é muito bom estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre astrologia, que é algo que eu tenho, assim, um encantamento que não cessa, né? Então, Andréia, sempre que estudo, cada vez que estudo mais eu gosto de estudar. Ele falou um pouquinho. Você tem ideia do que a gente vai apertar ele aqui hoje, né? Fora com ele. Olha, se prepara, Francisco. Vamos lá. Francisco, e você já sabe que depois continua, né? A gente já tá com a nossa sessão marcada. Pois é, das duas, né? A gente vai conversar depois. A questão central hoje, quando a gente fala em ferramenta de autoconhecimento, esbarra em muitos mitos. As pessoas, elas tendem a pensar em autoconhecimento ou pelas vias mais da ordem da terapia ou da área de saúde, né? Até mesmo, né? Processos de erro e acerto, que é a própria história de vida, a sabedoria, mas de repente vem aí algumas ciências, né, alguns recursos a mais que permitem que as pessoas, desde que elas alinhadas a esses conhecimentos ou a essas ideias, consigam usufruir, né, as respostas. Afinal de contas, a astrologia é a ciência da adivinhação ou é a ciência dos astros? Essa pergunta é bem complicada a responder. Eu diria que ela não é uma ciência de adivinhação, especificamente, mas uma ciência em que você tem como prever eventos, né? Então, a gente retira a ideia de adivinhar para estudar e compreender, né, as possibilidades existentes dentro deste campo do saber, eu coloco, né, que é um campo do saber que engloba, sim, a ciência, porque a gente tem a base da astrologia, né? Ou a ciência e a astrologia junto da astronomia no início dos tempos, né? Na história do homem, a gente vê que o homem começa primeiro a estudar, né, o céu, ver o céu, para entender o que está acontecendo lá e transportar essas ideias para uma melhoria da vida. Por exemplo, as questões da agricultura, né? De saber um período favorável, de saber quando estava mais frio, quando iria chover. Tem aí um momento em que a astrologia passa a ser olhada de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, sem a visão científica, né, que tem aí
uma relação direta com a própria história do homem, né, com o desenvolvimento da tecnologia e da ciência, né, quando a astrologia deixa de ser explicada nas universidades lá, vamos dizer, na época do iluminismo, né? Então, até então, a astrologia ela era considerada uma área abrangente do conhecimento e muito utilizada até pela medicina, né? Tem a Tanto que questão nós temos, filosófica, né, envolvida, né? sim, nós temos aí vários estudiosos e vários astrólogos que lidam realmente com as questões da saúde, né, do corpo, né, e especificamente da doença. E essa é a questão que cria essa confusão, você acha que nos dias de hoje, é as pessoas terem se desligado dessa integração, natureza, né, do ser humano ter se desvinculado, porque nesse mundo moderno ficamos todos nós, né, enclausurados em concreto, preocupados em todo dia saber como ganhar dinheiro ou mais dinheiro, fazer selfies bonitas. Pode ser, Lu, mas eu entendo também assim, como você começa a questão falando sobre adivinhação, né, e eu falo sobre previsão, a gente fala de probabilidade. Probabilidade é matemático, né? Então, quando a gente olha um mapa de um indivíduo, a gente tem algumas ideias, alguns posicionamentos planetários, né, os astros, como eles estão no momento, que a gente tem condição de avaliar essas possibilidades de acontecer ou não fatos. Né? Então, você pode estar muito sintonizado e realmente ser um adivinhador do futuro, né? Vamos dizer assim, que é como que muitas pessoas compreendem, né, essas questões da astrologia ou mesmo de outras formas de trabalhar símbolos e compreender situações, né? Ou você pode também não acertar, né? Ou aquele evento está dentro do destino, mas não necessariamente tudo aquilo vai acontecer. Então, nesse sentido, as pessoas podem entender que a astrologia passa a ser adivinhatório e que a ciência mecanicista, né, que consegue realmente sempre medir, né, e trabalhar em cima de resultados que são repetidos com a mesma regularidade, entender como uma área, né, meio que mística, esotérica, ou que, né, não tem um substrato, né, uma substância fundamental. Então a gente pode pensar por aí. Andréia, e você? No meio disso tudo, você é quem? Você dá o crédito para a astrologia? Você, de repente, pensa na astrologia como um mecanismo de esoterismos, suposições? Ou e aí? Como é que é a André em relação a isso? Até porque você tem a sua orientação religiosa. Sim. E a gente já sabe que as religiões, às vezes, que criam choques, né? Pois é. Com as ferramentas várias, até mesmo com a medicina. Sim. Né? Nós temos diferenças até nisso. Mas e você, Deia? Conta um pouquinho das suas experiências. Bom, Elo, como você disse, né, eu posso dizer que eu pertencia a uma religião. Né? Hoje minha filha é missionária dessa religião, eu digo que eu respeito, né? E eu respeito todas as crenças e todas as religiões. Eu acredito muito em astrologia, só que eu nunca procurei. É uma coisa incrível, assim. Eu leio a respeito, eu procuro saber, eu falo que eu vou, mas eu não sei se faltou oportunidade ou o que aconteceu, né? Mas é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. É porque ela não tinha me conhecido ainda. Pois então, exatamente. Olha só. Na hora que nós chegamos, Elo, foi incrível, assim, porque ele perguntou que signo eu era, né? E que horas eu tinha nascido. E ele falou uma coisa ali que realmente está acontecendo comigo, sabe? Eu já fiquei assim, falei, nossa, que máximo, né? Então, assim, acertou ali, foi direto pro gol, né? Então, assim, é uma coisa assim que eu já dá uma vontadinha de ir mais a fundo, com certeza, né? Com certeza. Eu não sei, assim, eu pelo menos penso, Francisco, André, que a gente que vive, e a gente que trabalha com a área comercial também, né, André? Nós trabalhamos, às vezes, né, tratando as pessoas pela vendas, e aí a gente aprende que ouvir é sempre o melhor modelo, né? Ouça primeiro. E aí a gente começa a entender que tudo é uma troca mesmo. As pessoas, elas vão sinalizando informações, elas vão trazendo impressões, elas vão dando pra gente ideias, e aí é engraçado como a gente vai realmente também, o outro, né, que ouve, ele vai desenvolvendo percepções, né? Exatamente. Eu, como coach, faço muito isso. Eu já tive momentos que as pessoas me dizem assim, nossa, Elô, você tá parecendo guru, né? Eu falei, não é, que como eu estudo comportamento, algumas coisas são meio que, entre aspas, vamos brincar aqui com esse cuidado, né? São padrões. Você bate o olho, meio que você já sabe, daqui vai pra ali.
daqui fez isso, vai parar ali. E é uma coisa meio maluca, né? Que você não quer que a pessoa não mude o que ela vai ser. Mas a gente também entende o formato que ela se comporta. E aí, como ela é meio Santomé, você fica lá do outro lado esperando. E aí, pronto, bateu? Ai, que bom. Agora vamos voltar. É a história da mãe, não é, Elo? Isso, é a história da mãe. É a história dos 40 anos, Andréia. A mulher quarentou, parece que ela fica sábia da noite pro dia. Imagina. A Gabriela sempre falou pra mim, Elo, o seguinte, nossa, mãe, parece que você vai adivinhar o que vai acontecer comigo. É porque eu já passei por aquilo. Então é uma situação que realmente, né? Daí é que eu vejo quando o Francisco fala sobre os astros e a maneira como os mapas, não é? São caminhos. Sim. Daí é que eu respeito muito. Eu, desde muito nova, eu sempre fui muito inquieta, viu, Francisco? Essa coisa... Chico, né? A gente já trabalhou, a gente deu aula junto. Nossa história é muito mais antiga. E aí eu me recordo que, como eu era muito inquieta em relação ao meu momento, eu era, né, muito sensível às minhas questões. Acho que como todos nós somos. Mas eu buscava bastante aquilo que as pessoas chamavam, né? Há 20 anos com muito mais, como é que eu posso dizer, desdenho, né? Como se fosse uma separação mesmo entre os inteligentes e os burros. Né? Que era aquela coisa de que quem não era inteligente era esotérico, né? Ficava atrás de adivinhações, essas questões que a gente está aqui comentando. Mas eu comecei a tratar a vida muito por isso. Eu achava assim, gente, impossível. Eu acredito que a gente deixa rastros, que a gente aponta atalhos. E sempre que... E aí vem aquela coisa do quântico, né? Então, depois vem aquela história do quântico, você fala, engraçado, você pega uma pontinha da coisa, você já para do outro lado numa velocidade, então tem coisa disso tudo mesmo. E a astrologia realmente, ela pode checar esses rastros, né? Para onde que as coisas estão tendendo a ir, por quê? Ela vai mostrar pra gente como que estava o céu no momento exato que a pessoa nasceu. Né? E como que os astros foram caminhando ao longo do tempo. Então eu tenho como cortar fatias específicas, né, desses períodos de tempo e poder descrever esses eventos em relação a como era e como está hoje. Né? Então, de fato, essa pergunta sobre adivinhação, ela é muito interessante, né, para até mesmo quem trabalha muito com as questões do esoterismo avaliar. Né? É adivinhação ou é místico? É adivinhação ou é esotérico? Qual a relação da astrologia com as questões do esoterismo, da religiosidade, ou vamos falar mais especificamente, ou mais, acho que corretamente, espiritualidade, né? Que engloba, né, as crenças dos indivíduos além das religiões, além das posições que elas têm socialmente em relação ao que elas pensam sobre as diferentes áreas, como no caso aqui a astrologia. Sempre falo, né? Dá uma checada e ver o que é um mapa, independentemente do que a sua religião coloca para você ter uma visão do que é, né? Porque você pode se surpreender. E você sabe o que é interessante? Eu sempre penso que as gerações elas vão se apropriando, né? Nós somos aí há 20 anos. Ó, hein, gente? Vocês estão cansados de saber que eu sou mulher 40 a mais. Já tô quase nos 50. Então não fica fazendo careta aí desse lado, não, com essa mania de preconceito. Porque o tempo conta. Porque é pra isso que a gente tá falando da sabedoria, né? O que a gente já trilhou. Então eu me recordo que eu faço parte da geração que, né? Vamos lá, o ET, né? Quem que, afinal de contas, não tem uma referência do ET, do De Volta para o Futuro? Histórias que a grande... a indústria cinematográfica, ou seja, a indústria dos sonhadores, dos autores, dos escritores, né? E eles vão nessas histórias futuristas e falam dessa transição que o homem pode viver, de ir e vir do futuro. Aí a gente pega o Marvel aqui, né? A indústria Marvel recente com aqueles lá, como é que é? Ultimato lá, Vingadores, né? E a gente tem uma figura que é o Doutor Estranho, né? E esse Doutor Estranho é o que dá a deixa para uma virada do filme que tem a ver com ele ir fazer várias leituras do futuro. Tem uma hora da cena que ele tá segurando aquela barragem, né? Quem assistiu o filme com o filho, se não assistiu sozinho, né? Assistiu com o filho. Ele tá segurando uma barragem enorme de água, né? E o cara lá da máquina... Capitão, não, como é que chama? O Homem de Ferro, muito obrigada, produção. E o Homem de Ferro, com aquele ar de assustado, ele diz: nós temos uma. Então ele leu milhares de possibilidades do futuro e ele encontra uma da qual eles poderiam se salvar do problema. E o filme é todo trabalhado em cima de uma direção mapeada dentro das possibilidades que a vida oferece, né? Porque o tempo todo você está escolhendo, né? Agora, na astrologia, a gente tem dicas importantes. Por exemplo, os nódulos lunares na astrologia, que vão ditar os atalhos do mapa. Né? Então, muitas vezes a pessoa ela fica focalizada demais, por exemplo, em que ela quer ser
uma pessoa muito, vamos dizer, segura, né, que tem que ter uma carreira extremamente que ela controle, que o trabalho dela seja do jeito que ela quer, né? E a proposta, o nódulo lunar dela é aprender a ser sensível. Olha isso. E isso entra em conflito e a pessoa não entende que ela tem que fazer o quê? Usar a sensibilidade no trabalho. Então aí você mostra para a pessoa que vai mais devagar ou vai com mais... Que aí fica mais suave, né? mais suave, que essas coisas vão lhe chegar, né? Ó, entre todas as queridas que já estão nos dando boa tarde, e a Vera Souza, que eu sei que entrou aqui porque é do fã-clube da Canácia. Um beijo, Verinha, né? sua linda. Entendi, eu vou fazer meu fã-clube, viu? Adocei se não entrar também. Ó, tem uma pergunta aqui da Lu, que ela fala assim, verdade que a Lua, mês, interfere em cirurgias? No começo já falou da relação com a medicina, mas a Lu pergunta para nós, e aí? Sim, vamos pensar na Lua enquanto só o nosso asteroide aqui, né, o nosso satélite, né? Quando a gente fala da Lua em relação à Terra, é só olhar para a maré, né? O efeito que a gente tem da força gravitacional desse astro Terra para esse astro Lua. Né? Isso é evidente, isso tem em qualquer lugar. A gente sabe que, por exemplo, até os ciclos menstruais femininos têm uma relação direta com 28 dias, que estão relacionados às mudanças de fase da Lua. Né? Então, isso é real. É real, né? É. Então, a pergunta dela foi se a Lua tem um efeito... Eu só não tô... A Lua, ela falou sobre o mês do aniversário. Então, sim, porque a gente tem como premissa compreender a força desse astro. E ele é um dos mais fortes na astrologia, porque ele é o que está mais próximo e ele simboliza a alma do indivíduo. Olha aí, então, gente. Quando a gente fala de Lua na astrologia, a gente está falando da alma. A alma é aquela que está experienciando a vida. A alma é aquela que pode reagir ao mundo e reage de acordo com o que está acontecendo. Então, a Lua é muito mutável. Para a astrologia, eu tenho como saber ali as questões reação e as emoções do indivíduo. Falar de emoção, então aí a gente entra num outro campo, né, que até fica complicado falar assim, como que eu determino as emoções do indivíduo, né? Eu tenho como descrever, eu tenho como compreender, eu tenho como ser empático, né, o suficiente para me colocar no lugar do outro e sentir, às vezes, como o outro sente, mas emoções, né, elas mudam. Francisco, uma impressão que me passa é que, de duas uma, ou é dom, que é aquela coisa que nasceu com você, né? Já veio ali no mapa astral. O que eu acredito que existam premissas para você conseguir ser essa pessoa, mas por trás de tudo isso que você sabe, e aí a gente vai estar conversando mais, eu tenho certeza que tem muito estudo, não é? Pois é. Só começa no pois é. Porque a gente vai parar um pouquinho pro break. Antes disso, quero mandar um beijo enorme. A gente tem a galera aqui, ó, Mogi das Cruzes. Júnior César, um alô aí pra vocês. Beijo grande, obrigado por estar nos acompanhando. Hoje o nosso papo é astros, tarô, previsões. Francisco Natter e Andréa Canassa comigo aqui hoje. Vamos dar uma paradinha pro break e daqui a pouco a gente volta com mais Metamorfose aqui na Tati. Metamorfose volta já. Imperdível! Essa semana no Hipersaúde tem 2 picape. Isso mesmo! Só no quarto sorteio, 2 Fiat Toro. Aqui só concorre os títulos vendidos em nossa região. Assim fica muito mais fácil ganhar. E você conhece os ganhadores na hora. Ainda você pode ajudar o História de Amor cedendo direito de resgate. No Super Giro, 20 prêmios de R$2.000. No primeiro sorteio, 5.000. No segundo, 10.000. No terceiro, 15.000. E no quarto sorteio, 2 Fiat Toro. Isso mesmo, 2 Toro. Hipersaúde, ajude e concorra. No verão, a temperatura sobe e os preços descem no Tenda Atacado. Confira as ofertas refrescantes desta sexta. Colchão mole peça vácuo, R$19,50 ao quilo. Cerveja Pilsen proibida lata 350 ml, R$1,49. Linguiça toscana congelada Frigonossa pacote 5 quilos, R$8,98 o quilo. Pague com cartão de crédito, vale alimentação ou cartão Tenda. Tenda Atacado, bom negócio é aqui. Beba com moderação. Aprender no CNA dá resultado. Tem certificado internacional de inglês e também tem promoção imperdível. Matricule-se para 2 estágios, ganhe 50% de desconto no primeiro material didático, uma parcela grátis e pague tudo em até 12 vezes. Não dá para perder uma oportunidade assim. Acesse experimentacna.com.br e matricule-se agora mesmo. A promoção é por tempo limitado. Corra! CNA, dá vontade de aprender inglês. Voltamos com Metamorfose.
aqui nós com o programa Metamorfose no grupo Tati de Comunicação. Eu sou a Heloísa Pedrosa e a gente tá aqui pela 91,3 FM e assistindo pelo canal 20 da NET, TVI, no canal 32 da sua TV aberta. A gente também tá onde? Você que não tá aí de repente na rádio da TV, tá ouvindo a gente, tá na web, quer falar com a gente via chat, corre aqui pra fanpage do Grupo Tati ou do Clube da Borboleta, que você pode conversar com a gente, fazer perguntas, elogios, a gente adora. Olha, eu deixei o Francisco aberto, ficou uma questão aí que a gente tava falando sobre a lua, as energias, a Andréia tava puxando aqui nos bastidores, a gente continua a conversa, né, gente? Puxa aí, Andréia, para ajudar o Francisco. Eu estava falando que agora, dia 2, eu faço aniversário e mudaram muitas coisas, assim, na minha vida. Eu fiquei corajosa. Dia 31, Elô, eu vou pular de paraquedas. Ai, meu Deus do céu. Então, isso assim, eu tenho muito medo, né, de altura, essas coisas. Mas não, estou corajosa. Marquei a cirurgia que eu tinha tanto medo. E era isso que eu queria te perguntar, Francisco. Se tem a ver com o meu aniversário ou não? E deixa eu casar uma pergunta, porque você já vai falar um pouco dessa junção. Vê ali, a Patrícia comenta com a gente assim: boa tarde a todos, eu gostaria de saber como que o mapa poderia me ajudar no tratamento da depressão da minha filha. Aí, ó, a depressão que tá ligada a uma questão emoção, saúde, aniversário. Junta aí. Então vamos lá. Em relação a cuidar da filha, depende aí da idade da pessoa, né? Porque se a criança, se a menina, né, é menina ainda até os 12 anos, a gente pode conversar e apontar as dificuldades que essa criança pode estar tendo, por exemplo, no fator se expressar bem ou se expressar mal, ou mesmo até comentar com o pai se o pai segura muito a pessoa, ou se o pai estimula de uma maneira que a criança não consegue se sentir bem e se mostrar para o mundo, né? Ou mesmo apontar características específicas sobre, ela tem dificuldades nesta área e isso está causando. Ela pode ter, por exemplo, uma dificuldade de se sentir aceita pelo mundo, se sentir aceita pelos outros, né? E a gente aponta isso e aponta para a pessoa, né, para o pai, se ela é pequena, que o pai pode junto, né, utilizar essas informações positivamente. Se a filha dela já passa dos 15, eu tenho que conversar com ela, com a menina. Porque ela já adquire, né, a personalidade própria, característica, e aí é com ela. Nesse sentido, como que a gente enxerga, como a gente poderia falar, essa pessoa tem tendência à depressão? Eu vou ter que ver alguns pontos específicos. Se, por exemplo, um signo, né, que é um signo de água, ele está muito marcado no mapa, porque aí a pessoa tem uma tendência natural a ser mais introspectiva e viver um mundo interno mais intenso que um mundo externo. Então, nesse sentido, por exemplo, esses signos podem ter uma tendência maior à depressão. Eu estou fazendo um recorte bem simples. Isso que eu acho que a pergunta ela vem no sentido de você já está dando uma resposta importantíssima para a Patrícia, mostrando que sim, é uma ferramenta. É uma ferramenta que tem que ser acoplada, por exemplo, com se essa moça ou essa menina já tem, né, por causa da depressão, contato com um profissional ela da área, tem 12 né? anos Então, e é de Capricórnio, 25 de dezembro de 2007. A Patrícia está pois aproveitando os o chat aqui. Os capricornianos todos, né, independente da idade, estão passando por um ciclo bastante intenso, né, de reestruturação. Ela é pequena, né, então ela está sentindo isso enquanto pequenininha. A gente tem que ver com calma a situação dessa. Então, fica a dica, né? Mas né? vamos lá, voltando à questão do aniversário, né? Isso. A gente tem como ver e pontuar qual planeta ou qual, vamos dizer, área ou região do mapa está mais ou menos ativada no momento. Então, vamos dizer o seguinte: sempre próximo ao aniversário, a gente está comemorando o próximo ano astrológico, que é o que a gente sempre faz como uma revolução solar, né? Então é como se o Sol voltasse no mesmo ponto exato do dia que você nasceu, Andréia. lá no passado. Renascimento. Essa comemoração é um renascimento, né? Que Então aí, lindo. se eu olhar essa comemoração e checar a relação de como os astros estão hoje com o que era antes, e ali eu confirmar que alguns planetas positivos estão no sentido de estimular a sua independência, a sua originalidade, a forma que você agora enxerga que a vida pode ser, eu vou dizer assim: vá pular de paraquedas mesmo, porque essa é a nova situação que você pode estar enfrentando, que são esses enfrentamentos positivos de fazer coisas que fazem sentido na sua essência. Né? Então, a gente pode focalizar por aí, respondendo as duas coisas. Ótimo. Mas tem algo que ficou ainda mais
que eu não respondi, que é a respeito Manda. da Lua e da saúde e da cirurgia. Sim, porque cada signo rege uma parte do corpo, também fazendo um recorte bem rápido. E se a Lua estiver passando no signo, né, no dia da cirurgia, que é a parte do corpo, a gente evita. Porque como a Lua ela é imprevisível, a gente não tem muita ideia de que a cirurgia pode ser, vamos dizer, tão positiva quanto a gente gostaria. A gente coloca a Lua num signo, né, que não tem uma relação direta com o evento. Olha mais só. ou menos assim. Ó, conversa vai, conversa vem. Quais são as previsões? Quando a gente pensa em universo feminino, a gente preparou essa matéria para falar disso. Como é que tá aí para nós, mulheres, para todo mundo que acompanha muito o Metamorfose, que tá com o Clube da Borboleta aí, né? São mulheres geralmente que são lutadoras, guerreiras, sejam elas porque são empresárias ou não, mas estão liderando suas vidas. Como é que estão os astros aí para essas previsões 2020? Vamos lá, eu vou falar para as mulheres, mas é bem específico dizer que eu falo para as mulheres porque são vocês que estão em busca do autoconhecimento mesmo também. Então, eu entendo muito bem que as mulheres estão mais motivadas e elas são menos preconceituosas e mais dispostas a conhecer essas áreas. Que né? bom. Mas falando sobre as mulheres, eu fiz um evento no final do ano passado que foi justamente falar sobre o ano, né? E aí tinha 18 mulheres que estavam no evento e eu fiz prévias para cada pessoa, para cada uma delas em 5 minutos de vídeo, né? Que eu gravei e comentei. E aí eu tive que olhar com mais calma, né, quais são as possibilidades para 2020, né? E esse ano que a gente começa astrologicamente em março, né? Porque a astrologia, ela não começa no dia 1º, É né? importante separar, né, os calendários. Os calendários. Exatamente. É um ano regido de sol, pelo Sol, né? O ano regido pelo Sol, a correspondência principal para a astrologia é o signo de Leão. Uau. Então, é um ano de aparecer. Adorei a ideia. Gente, É estamos nóis. aqui para isso. Então, assim, aparecer em que Né, Lu? sentido, né? Aparecer é eu me propor, né, a ser uma pessoa que vai evidenciar algum aspecto da minha personalidade, da minha vida, do meu trabalho, com o meu esposo, com os meus filhos, vamos dizer assim, né? Então, esse seria o movimento ou a energia geral para todo mundo. Mas eu tenho que ver aonde está Leão de cada pessoa para dizer aonde isso está acontecendo. Dá para fazer uma viagenzinha nos 12? Dá para fazer. Vamos fazer uma viagenzinha? Acompanhe agora, porque o que o Natter está contando pra gente é um pouco mais genérico, lembrando que a astrologia permite uma leitura mais aberta, e agora para cada um de nós, de acordo com o seu mapa, uma especificidade maior. É seu Então, microfone. vamos lá. Eu não sei se vou falar de todos os signos um por um, mas vou falar dos que estão Fala mais... dos elementos, não é? Dá para falar, acho que é mais fácil, água, ar, terra, fogo. Tá, o ano Sol, então, é um ano melhor do que o ano passado. Amém. Direto. Isso é a primeira coisa. Que o ano passado, Produção. e esse ano ainda, ele está regido por Marte, né? Então, é um ano de briga. Foi um ano de a gente matar o touro com a mão, né? De se colocar no mundo, de fazer. Esse ano Sol é um ano mais de focar e realizar coisas, né? Para os signos, né, geral, signos de fogo, a gente vai pensar que todos eles têm o mesmo elemento, né, energético, que é relacionado a Sol, né? Então, esses signos, eles estão com uma disposição um pouco melhor para este ano, junto com o Leão, né? Vamos dizer assim. Então, é um ano em que leoninos, né, terão uma evidência maior, e os arianos e os sagitarianos também. Tá? Então, esses... Mas é muito geral. Os signos, né, que a gente colocar de ar também, porque eles estão na mesma polaridade que a gente diz astrológica, são signos de ação. Então, Gêmeos, Libra e Aquário são signos que neste ano também estarão mais dispostos a realizar as coisas. Aquário, especificamente, pode ser um signo que vai ser muito estimulado. Mesmo ele não querendo, ele quer ficar quieto, os eventos externos podem chamar a atenção ou realmente virem sacudir a vida, tá? Então, essa é uma coisa mais específica. Pode convidar que nós Olha aí. vamos, né? Já os signos de terra, né, e de água, que são mais para dentro, né? Então, esses são mais para fora, esses signos que eu falei. Eles podem sentir certa dificuldade de coordenar essa energia que é mais expansiva, porque eles têm uma característica de ir mais no ritmo deles. A água está sempre muito
voltado às questões emocionais, então ele pode, neste ano, ficar mais intenso nas coisas, né? Então a gente diz, por exemplo, os cancerianos, né, que são muito sensíveis esse Seu ano, filho. ficam mais sensíveis, né, mas podem resolver melhor também. Esses sentimentos, essas sensações. Fica mais forte o emocional, mas também como é um ano de aparecer, vai ficar mais fácil apontar onde tá. Exato. Ai, Ano que legal. Sol, ele mostra tudo. Ai, que legal. O Ano Sol, assim, a gente não quer ver coisa ruim também, às vezes, né, Andréia? Mas a gente tem que ver. Eu acho sensacional. Né? Então, eu sou a não rainha tem... do autoconhecimento. Tem que fazer de isso tudo é o mesmo. autoconhecimento proposto As sombras, né? As sombras. E os últimos signos de terra, né, que são os mais pagar para ver, né? Eles vão estar estimulados aí nesse sentido. Assim, pô, é verdade que eu tenho oportunidade, então vou realizar. Olha. Acho interessante ver por esse caminho. Mas, Elô, o Ano Sol, geral, né? Tem um outro trânsito, né? Aí a gente fala uma outra importante leitura astrológica que está contemplando o signo de Capricórnio, já vem há uns 10 anos aí, trabalhando demais as questões das estruturas das pessoas. Né, do que elas vêm construindo por conta, por empenho, por esforço, né, ou aquelas áreas que elas estão tentando deixar de lado, porque o enfrentamento é muito duro e elas não querem mexer com isso. Né. É um ano também, né, não é do, opa, vamos lá, mas vai ser um ano, esse 2020, extremamente importante para decisões concretas. Amém. Tá? Então, os signos de touro, os signos de terra, eu falo touro, que terra e touro para mim, mas os signos de terra, eles estão com mais possibilidade de concretizar ideais e planos do que os outros signos. Mas vamos dizer assim... Por causa dessa relação do Capricórnio, né? Agora, eles vêm se preparando, né? Os capricornianos, eles estão sentindo muito forte a falta de controle. Falta de controle para capricorniano não é fácil. Tá? Olha só. E virginiano, então? Mas ainda eles trabalham mais no mundo das ideias. Então eles são mais para fazer, eles aperfeiçoam, eles dão um jeito, eles mudam. Né? Então eles têm ali um jogo de cintura, uns escapes, que o capricorniano é como se a gente estivesse pensando que ele está olhando uma montanha e ele tem que subir a montanha, né? Então, todos nós estamos numa fase dessa. Nós estamos olhando para uma montanha que é aquilo que a gente programou, que a gente gostaria de atingir. E esse ano é um ano para a gente chegar mais perto. Não quer dizer que você vai, nossa, conquistei o meu sonho, né? Conquistei a minha vida. Mas para os capricornianos, né, qualquer caídazinha, né, na subida faz com que ele sinta que ele está, nossa, não vou chegar nunca. Entendi, porque ele está exaurido, né? Dá a impressão, né? E porque também... tá vendo eu lendo? Ó, eu aqui a guru falando. Eles como energia, eles sentem que eles têm que sempre estar, né? Atingir o patamar, eu tenho que manter esse patamar. Mas lindo isso. Bom, pra você que tá acompanhando, eu sei que agora ficou todo mundo assim, sem respirar, gente, sem prende, balançar né? a cadeira. Elô, só uma... A Tati tá falando ali, ó, não sou perfeccionista e sou de virgem. Pode ser o ascendente, né? É porque, assim, eu para fazer uma descrição muito rápida, eu tenho 2 minutos, às vezes, para falar... Muita coisa, é muito profundo. Então eu tenho que descrever algumas características que são muito fortes. Os virginianos, em essência, eles querem fazer as coisas muito bem feitas, né? Então, não precisa ser perfeito, né? Mas precisa ser hábil, precisa ser... resolver rápido, resolver com propriedade, não fazer mal feito, né? Ser muito sensível, porque ninguém fala do lado sensível de virginiano. E eu acho enorme, né? São pessoas que têm uma sensibilidade bastante acentuada, que alguns deles fica tanto, que é aquela história que a gente sempre diz. É tão forte que eu vou fingir que eu não tenho, né? Tá bem? Olha que... Então, eu não sei, eu sou fã, né? Imagina, a gente teve aqui a Solviana falando de tarô. O Francisco também tem um elemento do tarô que, pelo que você me explicou, é uma complementação a partir do mapa astral. Quer dizer, você usa o mapa, desenha o que tem que aparecer e, de repente, o tarô entra como um elemento de quê a mais, Francisco? Então, vamos lá. Às vezes a astrologia pode falar de todos os momentos da vida, né? Mas existem situações como essas do momento atual. Então eu quero saber sobre, por exemplo, eu tenho um novo crush.
Vamos brincar assim. A gente está falando no programa do Clube das Borboletas. Vamos falar, eu tenho um novo romance, eu tenho alguém que eu estou em vista. Né? Eu vou olhar a astrologia e ela vai pontuar para mim, né, especificamente momentos melhores e piores numa questão de tempo que não necessariamente é hoje. O tarô me auxilia nesse sentido em eu tentar, né, ser mais direto à pergunta assim, o que eu faço agora? Ou essa área está melhor ou ruim? Ou que pergunta você quer fazer, né, que é o que acaba acontecendo, você não fez durante a leitura do mapa, que você queria saber hoje. Então, eu acho que o tarô, como você tirar cartas, né, quando você brinca de jogar, de tirar baralho, né, cada vez que você muda as cartas, você tem um jogo novo. O tarô é isso, né? Eu estou trabalhando imagens arquetípicas, né? Então são figuras que trazem símbolos de diferentes ordens, né? São, vamos dizer, reunião de conhecimentos seculares, né? Que são transmitidos, por exemplo, num desenho como esse. Não sei se eu mostro. Nossa, pode mostrar aí. Aqui aparece aqui, a câmera? Não, nessa. Aí, ó. Então, eu tenho como olhar a carta, né? E a partir dos próprios símbolos que estão representados nela, descrever o momento. Certo. Só que é aquela história. Depende, né, de eu tirar 10 cartas, de eu tirar 2 cartas, de eu tirar 5 cartas e o foco da pergunta. Sim. Porque dificilmente eu vou tirar 3 cartas repetidas na mesma sequência, né? Várias vezes seguidas, né? Porque é uma questão de probabilidades. Nossa, eu preciso dessa consulta. Ó, e falar nisso, que a gente está chegando já ao fim, não vou eu dar de boba, porque a Andréia já fez uma micro consulta. Bom, Francisco, eu, Heloísa Pedrosa, Libriana, 28 de setembro, 6h45 da manhã, uma dica com relação ao que você conseguiu visualizar. Porque, olha, a coisa é tão interessante, o estudo é tão interessante que ele consegue, com base, né? Ele mostra aí o papel, você dá uma então, eu só dei uma rascunhada, rascunhada, assim, né? Porque ela só falou o horário para mim, a Elo, né? Aí eu não sei o mapa dela e eu tracei rapidamente, né, mentalmente, como seria o seu ascendente. Isso, vamos lá, onde estão me dá as uma áreas. dica. Adoro. Então, é muito provável que você esteja num período, né, de reestruturação das questões da família, de onde mora, né? E isso vai ainda ser um tempo de resolução, né? De firmar o pé, de decidir qual é a próxima etapa da sua vida com as características de, olha, eu quero assim, né? O que é interessante no seu mapa é que eu quero assim, indo para a área 5, que é da criatividade. Então, o que a gente diz? A área da criatividade é Leão. O ano é de Leão, o ano é de Sol. Então, esta área sua, ela estará mais ativa do que o ano anterior. Ou seja, você pode ficar mais em evidência esse ano? Sim, senhora. Amém! Amém! Essa é uma das coisas, né? Vamos dizer, outros apontamentos, né, fortes no seu mapa. Ascendente Libra, né? Eu acho... Como também o ascendente ele está, nesse ano, pela questão da casa 5 sua estar ativa, pela questão de ser um ano de Leão, e Libra está no seu eu, área 1, está sendo cutucado lá pelas questões que eu falei capricornianas, eu acho que ainda você vai mudar muito o seu aspecto visual, o que você olha e como você quer ficar. Olha que interessante. Então, se você acha que você já definiu muito, você ainda está em processo, eu diria. Olha, eu vou aqui. A gente tem que fazer a prova, né, Andréia? A gente faz a prova dos 9, né? Tem a boa fé com relação a isso. E é interessante porque uma das minhas conversas, logo agora na virada do ano, foi no nosso amigo secreto, um dos amigos secretos que o pessoal organizou e com um grupo de amigos da área dos influencers, né? Eu ganhei uma roupa de presente. E na hora que eu vesti essa roupa, uma roupa laranja, linda, maravilhosa, já apareciam algumas coisas do clube, eu olhei e falei, gente, mas é exatamente assim que eu quero começar a me vestir. Tem a ver com isso. Parece que eu mesmo não compraria uma roupa... Não, a ideia que me deu é que parece que esses anos todos eu me vesti, eu me arrumei, eu me organizei. Mas eu de verdade nunca banquei o olhar pra mim. Né? Então, isso aí. E aí eu já conversei, já marquei, já tô com um monte de mudança. É isso aí, olha, eu gostei desse tema. Então,
Francisco, como é que as pessoas falam com você? Conta pra gente a sua rede social. A gente tá aqui com o nosso tempo chegando ao fim. Nós estamos com várias pessoas no chat. Quero te recomendar, vá até o chat do bate-papo no Facebook. Converse com algumas pessoas, dê um oi pra todos, Tá bem, né? eu Como é que vou as lá. pessoas fazem pra poder falar com você? O que eu utilizo mais mesmo é o meu Instagram, Certo. né? Que é Francisco, meu nome, ponto astrovibe. Tá né? fácil pra caramba. É fácil. Astro e vibe da vibração astrológica. Astrovib, né? Astrovib que VIB, escreve. pronto. Que bacana, E então. Acho que é isso, né? Eu entro lá no chat, vou falar, vou responder. Dá um oi as pra coisas. todo mundo. André, e pra achar você, sua linda? É no Instagram também, @Andréia Canassia Líndia. E no fã-clube, né? Quero meu dar um Deus. beijo aí pro pessoal, o fã-clube da Andréia Canassia. E obrigado pelo carinho de vocês, viu, meninas? Obrigado por estar aí com a gente. Um beijão. A Andréia, aliás, para todo mundo que está nos assistindo, você pensou em assunto de anúncios, publicidade, quer falar sobre isso via Clube da Borboleta? Andréia Canassia é uma das grandes do caminho. Fala, querido. Só, muito obrigado sempre, viu? É um prazer estar aqui. Que bom, Eu acho que o Francisco vai receber um convite pro Entre Lençóis. Eu acho não, eu tenho certeza. Ah lá, gostei, Opa, gostei, tá olha aí. vendo? Queridos, olha, queridos e queridas, sextou, Elô chegou e agora é hora do programa chegando ao fim. Agradecer a sua presença, agradecer a sua audiência. Vamos falar quem foi sorteado. Eu acabei de jogar o papel no chão. Pera aí. É pra ficar Fiquei suspense. emocionada, né? Aqui, ó. Quem ganhou? Luciane Moscardin. Ganhou Parabéns. agora, parabéns. Você sabe quem é? Para a Lu, É, mais nossas conhecida como Mulher queridas. do Zardo. Mulher do Zardo, ó. Parabéns, a gente disse que quem participa tá aqui sempre tendo a oportunidade. Lu, você pega aqui na Mariana Junqueira, número 33, a partir de segunda-feira, né, gente? Então, parabéns para todos vocês. Fiquem agora com a Hora do Consumidor. Um beijo grande. E o programa Metamorfose volta segunda-feira, às 16h20. E a gente se fala. Beijo. Maratona da informação. Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada?